Oi, o Ciência Sensor está começando agora. Vamos falar de um chip de poucos centímetros, mas que pode fazer o trabalho de um laboratório inteiro. Esse chip é fruto de uma pesquisa brasileira que pode agilizar e deixar mais barato o diagnóstico de várias doenças, no momento de leishmaniose e da doença de Chagas, mas com chance de daqui a pouquinho servir para outras doenças também, como a malária, por exemplo. Vamos conversar com o coordenador desse estudo, o pesquisador da Universidade de São Paulo, Valtencir Zucoloto. Vamos falar também de uma bela história de superação. É o que o economista Eduardo Moreira conta no livro O Encantador de Vidas. Eduardo sofreu 2 acidentes, um ao cair de um cavalo e o outro ao fraturar o pé quando tentava pegar um táxi num dia de chuva. Ele teve a ajuda e os ensinamentos de 2 mestres para superar esses obstáculos. O treinador de cavalos americano e Nuno Cobra, que foi o preparador físico do ídolo Ayrton Senna. Teatro é nosso assunto com a atriz Fernanda Rodrigues, em cartaz com a peça Enfim Nós. O espetáculo conta a história de um casal que fica preso no banheiro justo no dia em que passam o primeiro dia dos namorados juntos. O acidente acaba motivando cobranças, discussões sobre o amor, ciúmes e fala até das manias desse casal. O compositor Altair Veloso estreia na próxima terça-feira no Rio o musical Alabê de Jerusalém, espetáculo que já foi visto por mais de 15 mil pessoas em outros formatos, como ópera e como concerto. Agora, ele volta aos palcos com um espetáculo solo, com novos textos e canções de Altair Veloso. E a artista plástica Ana Durães vai falar da exposição Mundo das Coisas, aberta ao público a partir da semana que vem no Rio. Na mostra, 30 pinturas inéditas e também projeções de trabalhos de várias fases da carreira da Ana. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Eu vou começar falando desse chip. Um chip pequenininho, de poucos centímetros, que pode fazer o trabalho de um laboratório inteiro. E uma aposta de cientistas brasileiros. Né? Sem dúvida, sem dúvida. São chips desenvolvidos na nossa universidade em colaboração com outras unidades da USP e também de pesquisadores da Fiocruz. E a ideia é que a gente consiga, usando o conceito da nanotecnologia, e aí onde se juntam as áreas, a gente tem a área de nanomedicina, né, que promete aí grandes avanços na área médica. E usando esses conceitos, esses nanomateriais, a gente vem desenvolvendo sistemas que podem ser miniaturizados, por exemplo. Pois é, Coisas pode do pegar? tamanho, claro, fica à vontade. E a ideia Olha é que só, você que consiga o mesmo efeito, a mesma eficiência de testes de laboratório convencionais, mas que sejam num conceito de portabilidade, com custo menor, para que você tenha uma abrangência maior na população, né? A um custo reduzido. A ideia é que isso seja descartável, Leda. Isso, o que faz com isso? Coloca o sangue aqui, coloca isso na pessoa, o que é? Bom, no final, então, a ideia principal é que em poucos anos a gente tenha, através de uma gota de sangue, um diagnóstico completo, né? Isso é uma busca nessa área de nanosensores, nessa área de nanomedicina integrada, pesquisadores do Brasil e do exterior também. Para que você tenha esses conceitos em inglês tem um termo, point of care, aquele em que o próprio indivíduo consegue fazer um diagnóstico, ou pelo menos um ambiente ambulatorial, ou no consultório médico. Que ele consiga fazer um screening, um mapeamento de várias doenças, enfermidades, através de detecções rápidas e precisas, com algum tipo de fluido corpóreo, principalmente o sangue humano, né? Então, nesse momento, pode ser usado para leishmaniose e leishmaniose. Exatamente. É um trabalho que já vem sendo realizado há alguns anos no nosso laboratório e nós já temos vários artigos publicados em revistas científicas e também um pedido de patente já depositado junto ao INPI para sistemas para leishmaniose e Chagas. Isso, então, já está bastante avançado. E já estão em andamento, desculpa. Não, pode falar. Já estão em andamento, então, novas pesquisas relacionadas a outras doenças e também uma parte desses chips voltados à detecção de DNA, para a gente poder fazer uma detecção precoce de doenças relacionadas a fatores genéticos, como a hipertensão, por exemplo. Isso já está avançado no nosso laboratório. O que eu fiquei impressionado é porque, de modo geral, malária, leishmaniose, essas coisas são, esse tipo de doença, são meio negligenciados, né? Uma doença meio de pobre. São negligenciados. Pois é, de modo geral. Então, achei genial que se pesquise essa área, né? Exatamente.
Porque raramente aparece uma coisa nova. Aí. Exatamente. Isso é mérito dos nossos colaboradores, porque nós não somos médicos especialistas nas doenças. Nós nos focalizamos na construção desses nanosistemas, digamos assim. Essa é a nossa especialidade. Mas com parcerias muito boas com outros pesquisadores da USP, que são especializados nas doenças, dessas doenças tropicais, infecciosas, e também da Fiocruz, aí a gente consegue essa parceria, esse trabalho em rede, e tem gerado muito bons frutos no nosso laboratório. O próximo passo seria a malária? Já estão em andamento, em algumas semanas ou meses a gente tem um sistema para malária, mas eu acho que antes disso a gente está finalizando já esses eletrodos miniaturizados para detecção de anomalias genéticas relacionadas à hipertensão. Isso já está mais avançado. Isso é incrível, né? Porque o número de hipertensos é gigantesco. Né? E a ideia é que você possa, por exemplo, em recém-nascidos, já ver quem traz essa anomalia. E aí, obviamente, quanto mais cedo se conhece, você tem mais chances de... Você não vai evitar, eventualmente, porque é uma doença multifatorial, tem vários outros fatores que podem desencadear a doença. Mas você conhecendo, você consegue uma prevenção mais eficiente. Pelo menos você consegue desde cedo, olha que genial. Esses sistemas para DNA já estão mais avançados no nosso laboratório. E o que tem mais chance de descobrir nessa amostragem para DNA, além da hipertensão? Olha, há alguns limitantes, Leda, mas a princípio, a primeira coisa, a gente tem que conhecer a anomalia genética. A medicina tem que me dizer, olha, existe essa anomalia no gene, em algum lugar do cromossomo, no gene, e ela está relacionada com o aparecimento dessa doença. Então, eu tenho que conhecer, isso deve ser conhecido da literatura médica. E aí a gente entra em ação, então, para tentar bolar sistemas, sempre permeando por tudo isso, tem a nanotecnologia. O que é exatamente a nanotecnologia? Eu sei que a pergunta é assim, de quem não entende mesmo, mas eu não entendo mesmo o que é. Eu acho que ninguém sabe o que é nanotecnologia. A nanotecnologia é uma ciência relativamente nova, não é? E que tem, em alguns casos, sendo considerada até como uma revolução. Depois da revolução do silício, da informática, né? Alguns enxergam a nanotecnologia como uma revolução, e deve ser mesmo. E ela tem aplicação em várias áreas. A gente se especializou na aplicação da nanotecnologia na medicina. Mas a nanotecnologia nada mais é do que você ter um conjunto de ferramentas, metodologias para manipular a matéria na escala quase atômica ali ou molecular. Então, um mesmo material, ouro, por exemplo, ou um outro metal, ou uma cerâmica, que hoje em dia a gente não tem controle nenhum no nível molecular, no processamento para fazer um produto, a nanotecnologia você consegue quase que montar átomo a átomo, molécula por molécula, de uma maneira controlada, e isso te dá, então, uma infinidade de propriedades totalmente novas desse mesmo material ou muito melhoradas desse mesmo material. No caso da medicina, é um avanço incrível. Sem dúvida, tanto em diagnóstico quanto em tratamento. Em diagnóstico, a gente tem acompanhado a literatura mundial, né? Eu acho que o Brasil está em igualdade nessa área de nanomedicina com alguns outros lugares do mundo. E na parte de diagnóstico, por exemplo, a gente tem, nosso laboratório tem trabalhado bastante com isso, desenvolvimento de nanopartículas que são nanoímãs, ímãs muito pequenininhos, que podem se alojar dentro de um sistema, né, fisiológico do ambiente vivo, podem se alojar ao redor de tumores, e aí na ressonância magnética, por exemplo, você consegue um contraste muito melhor. Então, tumores dificilmente você conseguiria enxergar na ressonância, você consegue agora porque você tem um contraste dado pela nanopartícula que está ali localizada nas células tumorais no tumor. Caramba. Então, isso representa realmente um avanço fantástico. Então, a gente espera, e não só em diagnóstico, como em tratamento também, porque essa mesma nanopartícula que faz com que você enxergue o tumor pode ajudar também a levar um fármaco, um quimioterápico, e liberá-lo só naquela região controladamente, e você tem os efeitos aí colaterais bem minimizados, né? Então, a gente aposta muito nessa área, é fascinante, nós somos todos apaixonados por essa interface entre nanotecnologia e medicina, e a área é inerentemente multidisciplinar, né? Nós temos uma colaboração muito forte com médicos de várias instituições, faculdades de medicina. Estamos aí, então, trilhando esse caminho. A dengue está incluída? Já pensamos algumas vezes. O que a gente precisa é achar bons colaboradores que já trabalham com a doença, né, que tenham as moléculas, as biomoléculas relacionadas à dengue, os anticorpos, os antígenos, e aí sim, por que não? Porque a plataforma é mais ou menos universal, né? Você consegue ajustá-la para cada tipo de enfermidade. A Fundação Oswaldo Cruz não pode
Pode, sem dúvida. colaborar. É que às vezes um volume grande de trabalho, as coisas vão ficando, realmente não dá tempo de fazer tudo. De fazer tudo, né? Mas também seria sem genial, dúvida, né? Não há a menor dúvida. Inclusive, o diagnóstico rápido foi uma grande... foi um grande trunfo nessas últimas epidemias de dengue no Brasil, né? Então, fazia toda a diferença o diagnóstico rápido. Né? Mas ainda é um exame que tem que ser feito em laboratório. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É bom deixar claro que tudo isso que eu estou falando aqui ainda não está na clínica médica, não está em laboratório, né? Mas está bem perto, Bom, muito a mais parte- perto que já esteve antes. Imagino Né? que sim, tomara, né? Mas a Já gente está ainda registraram no ambiente no acadêmico. NPI, já... Já foi, avançaram, o depósito de pedido de patente já foi feito, já desde o ano passado, sem dúvida. E é sempre isso aqui? Quer dizer, o Não, sangue isso pode viria para variar cá? bastante. O sangue ou o soro, né? Saliva, urina, eventualmente, isso depende de onde aquela molécula que você quer procurar vai estar presente estar em maior alojada, quantidade. Né? Mas os chips, os eletrodos podem variar de tamanho, forma, Leda. A ideia é que a plataforma se mantenha a mesma, né? Mas podem ter Mas esse chip formatos vai bastante ficar com diferentes. quem? A gente vai levar Isso esse fica chip? com o médico, Fica Fernando, com o ou seu mesmo com médico. você. Não sei se você conhece Posso fazer esses... em casa, assim? A ideia- Tô achando muito moderno esse chip. Maravilha. No futuro, a ideia é essa. Cada Nosso tem objetivo seu chip. principal de quem trabalha na área, a ideia é essa. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente pode fazer um paralelo com esses indicadores de glicemia. Aquelas fitinhas que você compra, já está disponível comercialmente há algum tempo. Você compra na farmácia, coloca lá uma gotinha de sangue, insere numa caixinha que tem um circuitinho eletrônico e você tem uma estimativa da glicose no sangue. Né? Então a ideia é mais ou menos essa. Que legal. Muito bom. A ideia é essa. E Mas pra ainda tem muito doenças- trabalho para ser feito. Sim, Claro. Né? mas a gente fica animado, né? Sem Saber dúvida. que tem alguém trabalhando nesse sentido. Sem Sobretudo para essas doenças que Sem sempre dúvida. foram meio E no esquecidas. né? caso das doenças, esses sensores de DNA, a gente consegue tocar os trabalhos no nosso laboratório, mas no caso das doenças infecciosas, a colaboração com outros pesquisadores é fundamental. Então, é um trabalho multidisciplinar, realmente. E essa do DNA, você acha que está disponível? Porque isso é genial também. Essa é a pergunta mais difícil de responder sempre, Leda, porque não depende só da parte acadêmica. A hora que você prova que a ciência funciona e que uma tecnologia está pronta, entra a parte de mercado, a parte médica, desenvolvimento de produto. E é um mundo que nós, pesquisadores, não conhecemos muito bem, não é? Então é difícil estimar. A impressão que dá é que essa primeira parte do processo, que é a parte de chegar com a descoberta, a parte de avançar academicamente, ela é super rápida e dá aquela impressão de que no ano que vem a gente vai encontrar nas farmácias, em casa. E esse último processo talvez seja o processo mais complicado, É né? verdade, É o é processo que demora 10 anos, às vezes, para chegar até as mãos dos consumidores. Tem Né? toda a razão. Porque, além disso, a gente tem que lembrar que tem também o papel dos órgãos reguladores. Isso. Nos Estados Unidos, o FDA, por FDA exemplo, lá. no Brasil, a Anvisa e assim por diante. Isso tudo pode demorar bastante tempo. Tem o interesse da indústria também, Isso. que nunca se Tem o interessou lado muito comercial pela da malária. coisa. Então, Por nenhuma das doenças negligenciadas, né? nem a só malária, nem malária, nem- leishmaniose, dengue e chagas. Né? são doenças que ficam assim. Ficaram mais ou menos... Né? Mas quem sabe eles compram um pacote, o DNA, mas o DNA vai interessar. Aí, né? Bom, sem dúvida, porque aí você já consegue atingir uma DNA todo mundo tem, proporção né? maior. Não, e depois todo mundo vai ficar muito encantado com essa possibilidade, né? Toda grávida vai querer isso. E hipertensão, por exemplo, Hipertensão, são problemas que abrangem população, a parte grande da população mundial. Né? Então, tem que colocar no pacote a Como malária. diabetes, né? Hein? Como diabetes, por diabetes. exemplo, que é um problema mundial. Talvez seja por isso que a gente já tem sistemas comerciais para monitorar a glicemia na Eu farmácia. acho que vai pegar-nos pela hipertensão. Tomara. Né? Que o universo é muito grande. Estamos trabalhando para isso. Tomara. Boa Eu sorte. e os meus alunos, que sem eles a gente não faz nada, né? Não dá tempo. Certo. É a Universidade de São Paulo. Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos. Eu sou do Estudo de Física de São Carlos, lá no interior de São Paulo. Tá bom, parabéns. Muito obrigado. E aí, Eduardo, você e sua superação? Tudo jóia, Leda? Você levou um tombo de um cavalo, isso? Isso. É até engraçado, eu estava conversando com a Fernanda aqui, e ela falando do marido dela. Foi uma coisa muito parecida com o que aconteceu comigo. É mesmo? Eu me mudei para São Paulo, carioca, nascido e criado aqui durante há quase 30 anos. E em São Paulo comecei a sentir um pouco de falta da natureza que a gente tem aqui no Rio, né? Exuberante, maravilhosa. E aí cheguei e falei, pô, vou comprar uma fazendinha e comprar um cavalo para mim também. E não entendia nada de cavalo. Aí comprei uma fazendinha ali perto de São Paulo e aí cometi o maior erro, que eu acho que se transformou no maior acerto da minha vida, que foi comprar o cavalo pela internet, né?
Comprou um cavalo pela internet. Isso. Eu entrei na internet e vi assim, era uma égua, na verdade. E aí eu olhei para a égua, era engraçado que as outras éguas custavam 4, 5 vezes o preço. E essa dizia assim, era ótima para passeio de crianças, ótima de sela, filha de campeão, e 1/5 do preço, né? Eu falei, nossa, sou um gênio, né? Encontrei um negócio espetacular aqui. Aí entrei correndo e comprei a égua. E aí quando eu montei a égua, demorou uns 2 segundos mais ou menos para ela começar a pular igual o cavalo de rodeio, né? Eu não entendia nada de cavalo, fui jogado para cima, dei um looping, caí em cima de um monte de pedra assim e não conseguia me mexer. Aí fui levado assim às pressas para um hospital em São Paulo. E aí foi menos severo do que eu achava. Eu tive algumas extrações ósseas na coluna, rompi todos os músculos das costas e quebrei o tornozelo esquerdo, mas eu não perdi os movimentos, que era o que eu achei que ia acontecer. E um amigo meu me deu de presente um livro chamado O Homem que Ouve Cavalos, de um americano que a história dele é fantástica, né? Ele aprendeu a se comunicar com os cavalos, teve uma infância super sofrida. O pai dele quebrou 72 ossos do corpo dele antes de 12 anos de idade com violência doméstica. E aí depois ele se tornou o melhor amigo do James Dean, do Frank Sinatra, melhor amigo dos ex-presidentes americanos, o confidente da rainha da Inglaterra e tudo. Aí eu li o livro e falei assim, e além do mais falava com cavalo, né? Foi das duas uma, esse cara é o maior mentiroso do mundo, é o cara mais bacana de conhecer. E aí liguei pra lá e falei, pô, ele não dá nenhum curso? Ele falou, não, dá sim, dá sim. Uma vez por ano ele dá um curso para 40 pessoas e começa daqui a 2 semanas. Cara, que sorte, né? Pô, pode me inscrever. Aí a moça falou, você tá brincando, né? É o mais famoso do mundo de cavalo, você acha que você vai ligar 2 semanas no curso que ele dá para 40 pessoas e tem uma vaga? Mas aí eu cheguei, insisti e fui pro curso. E aí cheguei no curso, foi super engraçado, porque as pessoas no curso começaram a se apresentar, ele pediu para cada um se apresentar, e aí o primeiro se apresentou e falou assim, eu sou o Félix, campeão da África do Sul de turf, tenho 3.500 vitórias, recordistas do meu país. O segundo era o John, da Austrália, da equipe olímpica australiana, não sei o quê. O terceiro, presidente da maior consultoria do mundo, da empresa consultoria do mundo. Aí foi chegando na minha hora, eu falei, cara, e eu quem que eu sou, né, cara? O que eu vou falar? O cara comprou um cavalo pela internet. Aí quando chegou na minha vez, ele falou, eu falei, vou falar pelo menos sério, né? Eu falei, bom dia, meu nome é Eduardo Moreira, comprei um cavalo pela internet. Todo mundo começou a rir, né? E aí, cara, mas aí eu descobri que aqui, e eu uso isso como paralelo para o meu trabalho, para a vida, para as outras coisas, eu descobri que aquele era o maior trunfo que eu tinha. Eu tinha uma folha em branco na frente. Eu não tinha nenhum pré-julgamento, eu não tinha nenhum preconceito, eu não tinha nenhum vício. E eu pude observar esse método revolucionário dele e absorver tudo, sem nenhum tipo de interferência causada por algo que eu já tinha antes. Como um pendrive Nem vazio crítica, que né? Você absorvia não tinha tudo. nem Nada, crítica. nada. E aí eu voltei para o Brasil e falei assim, só observando o que ele fez, o curso para aprender são 3 anos de você com a mão na massa todo dia. Eu só vi durante 5 dias sem saber nada de cavalo. Voltei para o Brasil e falei assim, cara, eu vou tentar. Cheguei numa fazenda perto da minha, falei, vem cá, tem um cavalo aí que ninguém nunca domou, traz aí para eu te mostrar uma coisa. Aí ele trouxe o cavalo e eu comecei a fazer o primeiro gesto, o cavalo respondeu. Eu fiz o segundo, o cavalo respondeu de novo. Eu fiz o terceiro, eu fiz o último gesto, o cavalo veio andando assim, encostou em mim, eu falei, cara, os cavalos do Brasil leram o livro do Monty Roberts também. Mas eu fiquei emocionado, porque eu falei, não acredito. São aqueles momentos onde a realidade supera a ficção na vida. Quando você vê que você é capaz de se comunicar, e o que é comunicação? Você fazer alguma coisa e ter algum tipo de previsibilidade sobre o que você vai ter como resposta. Com o animal, aquilo é emocionante, isso muda vários paradigmas na sua vida. E aí resolvi me dedicar a isso e viajar o Brasil inteiro mostrando para as pessoas, porque ali dentro daquele picadeiro, aquilo funciona um pouco como uma alegoria para a vida. Porque o método tradicional de domar um cavalo é algo que demora 6 semanas, assim, com muita violência, batendo demais no cavalo, privando ele de alimentação para deixar ele fraco. E no método do Monty Roberts, que eu aprendi, em 25 minutos, sem encostar no cavalo, eu ponho uma pessoa montada e a pessoa sai montada no cavalo. E quando a pessoa, o cara do campo, ou mesmo o cara da cidade, vai lá e consegue enxergar isso, ele leva isso para casa e ele começa a tratar a esposa dele de um jeito diferente, os filhos dele de um jeito diferente, as pessoas no trabalho dele de um jeito diferente, porque ele começa a ver que o elo da confiança, da parceria, do respeito é muito mais forte do que o elo do medo. O cavalo, quando eu faço o negócio, se ele quer pular, ele pula. Ele não pula porque ele vê que é mais confortável para ele não pular. Ele vê que é mais divertido para ele não pular. Então, um cavalo que ele não pula, não faz as coisas que a gente não gostaria que ele fizesse por medo, um
dia ele acorda bem. Todo mundo aqui um dia acorda bem, se sentindo grande, se sentindo disposto. E aí você não pode confiar. Então o elo da parceria ele é tão mais forte do que o elo do medo, da repressão. E isso, eu achava que isso tinha um poder transformador muito grande. E eu comecei a viajar ao Brasil, mostrando isso. E claro, que todo lugar que eu chegava, o cara trazia o cavalo mais perigoso que ele tinha para provar que o que eu ia mostrar não funcionava. Que ele se sentia um pouco agredido, no sentido, você está me chamando de violento. E pelo contrário, eu acho que eu sou o último quando eu chego num lugar, as pessoas, vou te mostrar como esse cara trata mal do cavalo dele, etc. Eu falo, pô, cara, seja o primeiro a não apontar o dedo. O avô dele fazia assim, o pai dele fazia assim, a única maneira que ele aprendeu foi de fazer assim, e ele depende dessa atividade. Você não pode julgar o que ele está fazendo. Mostra uma nova maneira, e aí sim, mostra que essa maneira é uma maneira mais eficaz, mais eficiente. E aí você pode, talvez, até cobrar, ou ele ter um outro tipo de postura em relação a isso. Só que nessas viagens todas, eu resolvi trazer o Monty Roberts para o Brasil. E aí, quando eu fui na reunião com o cara que era o presidente da Hípica Paulista, grande amigo meu, Francisco Leite, para trazer o Monty Roberts, era um temporal em São Paulo, eu não conseguia pegar um táxi. E aí eu vi um táxi vazio assim, e o único jeito de chegar antes dos outros no táxi era passar no meio de um jardim, no meio do temporal, pular uma mureta e cair do outro lado. Quando eu fui pular a mureta, mais ou menos da altura dessa bancada, ela estava molhada assim de granito, meu pé passou reto, eu ia bater de cabeça, e aí eu botei o pé para não bater com a cabeça, joguei o pé para trás, o pé ficou e o corpo foi inteiro. Eu quebrei 7 ossos do pé, meu osso foi para fora. Na hora eu consegui botar o pé no lugar, foi o que salvou meu pé. Eu tinha 80% de chance de amputação no meu pé. E fiquei durante 2 horas segurando meu pé preso pela pele na perna. Cara, você vê, né? Um tombo pra pegar um táxi. Para pegar um táxi. Olha que loucura. Loucura total, cara. E aí, nessa confusão, eu cheguei, liguei pro Nuno Cobra, que eu tinha acabado de conhecer, o preparador físico do Ayrton Senna. Falei, meu pé ficou biônico quase, de tanto pino, placa, parafuso que eles colocaram. Falei, Nuno, você não sabe o que aconteceu, cara, eu preciso que você venha aqui em casa. E ele foi na minha casa, ele falou, Du, vamos estourar champanhe. Eu falei, pô, você tá louco, cara, estourar champanhe, você não viu o que aconteceu? Ele falou, cara, você tinha 80% de chance de perder seu pé. Você tá aí com seu pé legal, a gente vai se recuperar, vamos trabalhar essa cabeça, cara. Pô, a vida é daqui pra frente, não sei o quê. E aí, uma lesão que demoraria 1 ano para eu começar a fazer qualquer tipo de coisa um pouco mais intensa, em 2 meses eu não tinha mais muleta, não tinha mais bota de gesso, não tinha nada, e comecei a me envolver profundamente com o Nuno. E aí comecei a viver assim, quase como filho do Monty Roberts e do Nuno Cobra. E comecei a perceber similaridades entre os dois com mais de 70 anos, os dois que eram tidos como loucos antigamente e fizeram métodos revolucionários, os dois fizeram vários campeões. Os dois, bem mais velhos na vida, foram reconhecidos por 2 formadores de opinião, o Monty Roberts pela Rainha da Inglaterra e o Nuno Cobra pelo Ayrton Senna. E eu falei, pô, cara, eu tenho muita sorte de ter visto isso. O nosso grande poeta, Carlos Drummond de Andrade, ele falava o seguinte, as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então eu sabia que aquilo ia ficar comigo pro resto da vida como uma bênção, de ser o cara mais sortudo do mundo de ter tido esses 2 tombos. Mas é injusto guardar isso comigo, cara. Tem que botar isso num livro, eu tenho que levar isso pro mundo inteiro. Aí meus amigos começaram a falar assim, cara, você vai escrever um livro, você tá doido? Eu falei, eu vou, cara. Mas seu livro não vai dar em nada. Aí, nesse dia, que olha que engraçado, que o cara, seu livro não vai dar em nada, todo mundo desencorajando. Eu fui fazer meu exercício de manhã no parque, aí uma senhora de 80 e poucos anos que faz exercício comigo, linda, uma delícia de pessoa, falou assim, Eduardo, eu tenho uma poesia para te falar. E é do Enfio. E ela é o seguinte... Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. E aí, na mesma hora eu lembrei, eu falei, cara, esse livro é a semente. Dane-se se vai vender, se não vai vender. Eu quero é plantar a semente e botar essa intenção de espalhar isso. E aí fiz o livro, escrevi em 1 mês, Encantadores de Vidas. Quando eu escrevi esse livro, eu terminei em 1 mês, mandei um e-mail para a presidente da Editora Record, que era a Luciana Vilas Boas. A chance dela ler o meu e-mail e ler a obra é 0, né? Ela leu meu e-mail, disse que por curiosidade resolveu ler a primeira página do livro. Leu a primeira página, ela falou, Eduardo, eu não consegui parar de ler. Foi para São Paulo, fechou o contrato comigo. Eu falei que a única condição que eu queria era que fosse 100% doado, todo o livro. Em abril desse ano lançamos o livro. Em junho desse ano,
A rainha da Inglaterra, sabendo disso que eu tinha feito, me chamou para a Inglaterra, me condecorou no Castelo de Windsor. Eu fui o primeiro brasileiro a ser condecorado pela rainha da Inglaterra no Castelo de Windsor. 2 semanas depois, voltei para o Brasil. E no sábado passado, eu recebi a notícia de que o meu livro tinha se tornado o livro mais vendido do Brasil. Eu acho que ele é o cara mais sortudo do mundo, realmente. Assim. E da diversidade, né? Do E acidente. você sabe uma coisa bacana, isso Fernanda? é Que esse lance do sortudo, Muito legal. o Monty Roberts fala o seguinte: sorte não é o que acontece com a gente. Sorte é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, esses 2 tombos, muitas pessoas viriam como um momento de falta de sorte. perfeito para a sua tese, Mas, essa poxa, frase foram os dele. momentos mais sortudos da minha vida. Não, e tem as fotos do pé. Porque eu ia fazer várias perguntas. Por exemplo, a história é bárbara. Agora, primeiro, quem é esse ortopedista que consertou esse Cristiano pé? Ronaldo. Aliás, Porque é genial, cara. O cara está em Londres agora, é o ortopedista da seleção brasileira de atletismo. E quando eu sofri o acidente, eu falei, pô, Cristiano, eu vou voltar. Eu sempre adorei esporte, minha vida inteira. Fiz vários a nível de competição, etc. E aí eu falei, pô, Cristiano, me conta uma coisa, eu vou voltar a fazer esporte? Aí ele falou assim, olha, vai. Eu falei, qual o tempo de recuperação? Aí ele falou assim, normalmente 6 meses a 1 ano. A atleta que teve uma lesão parecida, que se recuperou mais rápido, foi uma atleta olímpica de dardo, que se recuperou em 2 meses. Aí eu cheguei pro Nuno e falei, Nuno, eu quero me recuperar igual essa atleta. E aí o Nuno me ajudou, falou, deixa comigo. E aí, cara, me recuperei. E eu sou muito grato ao Cristiano Laurino, sou muito grato também ao fisioterapeuta dele, que é o Rodrigo Iglesias, que acabou se tornando um irmão de coração, que me ajudaram muito nesse processo de recuperação. Porque não foi fácil, não. Foi loucura, Esse negócio loucura. da condecoração é verdade mesmo, porque é tão É verdade, incrível, né? É inacreditável. E tá lá com ela foi meio que dar sentido a essa história toda, a esses anos onde Olha todo o mundo pé achou do que eu tinha sujeito, ficado como é que maluco. ficou, gente. Impressionante. Muito linda essa história. Pé Parabéns. todo. Ah, vamos Valeu, ver cara, o... obrigado. Muito legal. Monty Robert. Realmente não podia ficar só com você. Tinha Fez que- muito tinha que bem passar pra de frente, fazer o né, livro. cara? Tinha que dividir. Você fez né? muito E uma bem. coisa que é muito bacana... Ele tem um centro de Tem treinamento. um centro de treinamento. Em relação Fica a onde? isso, Na que eu acho, Califórnia? na Califórnia, eu acho que uma mensagem muito bonita que eu aprendi foi nesse último mês. Eu fui para Belo Horizonte lançar o livro há 1 mês e meio. Sabe quantas pessoas tinham no lançamento? Eu levei meu tio para ver, fiz mídia social, a editora fez propaganda. Tinha uma pessoa para assistir. E aí a gente juntou mais 4 pessoas. E é um negócio meio constrangedor, né? Até meio, sei lá, humilhante. Você chegar lá e só ter uma pessoa. Aí eu respirei e falei assim, cara, essas 5 pessoas que tem aqui, elas merecem que eu dê o meu melhor. Porque elas vieram aqui para ouvir o que eu tenho de melhor para dar para elas. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu vou dar essa palestra como se tivessem 500 pessoas aqui. Porque vocês merecem tudo que eu tenho para dar para vocês aqui de bom. 1 mês depois, esse final de semana, eu estive em Belo Horizonte para dar uma palestra. O auditório tinha 150 lugares, tinham 200 pessoas dentro do auditório e mais 50 do lado de fora para ouvir. E aí eu, no meio da palestra, falei assim, há 1 mês atrás aconteceu esse negócio e hoje eu estou vivendo isso aqui e tem uma notícia que acabou de chegar para mim que o meu livro se tornou o livro mais vendido do Brasil. Então, como a intenção da semente é o que deve mover o que a gente faz. Aí um cara na primeira fileira me interrompeu, se levantou e começou a aplaudir. Um por um, os 200 foram se Ai, levantando. que lindo. Pela primeira vez eu me emocionei em público numa dessas E palestras. ele fala Eu fiquei- bonito, né, Lena? Ele tem uma voz bem a bonita. beça. Você é Falei pra economista ele. de formação? Sou engenheiro civil pela PUC e economista pela Universidade da Califórnia. Muito interessante, cara. Quero né? fazer parte do filme. Vai, Ai, tem um Participar bebê, do que filme. lindo. É meu filho. Olha que maravilha, que já Esse está se filme vai arriscando ser com a mão na sensacional. mão. vai ser- Qual A foi mão na meu boca nome do aí pra você cachorro. me indicar? Puxou você, né? Pô, Legal. muito. Nossa, quero muito participar desse Te filme. Que acompanho, coisa Fernanda, linda. desde pequeno, cara. Ah, O que Jonas bom. Torres era meu amigo de turma, Aham, estudava comigo. Eu lembro Jonas. que vocês eram meio contemporâneos, é. eu lembro. E ano que vem deve sair o filme, o Murilo Rosa vai fazer o meu papel. Ó, já tô me Eu tô em fase de candidatando. pré-produção. E estamos aí super empolgados aí Seu com o filho livro. te puxou, já está com a mão na Isso, boca do mas cachorro. desde pequeno eu Né, deixei já os corre dois se riscos. descobrirem. Isso Ah, mesmo. é? Usando a mesma filosofia, entendeu? Olha aqui. É lindo. Ah, minha filha tem tão pouco contato assim com bicho, sabe? Aí, ó, a gente quando fez o Estrelas. Né? Tão legal. Ah, com o Muriel. Murilo, aí que a gente foi Uma mesmo. Lisa, eu acho. Importantíssimo. Acho o máximo. Ele falou do meu marido, aquela hora ele não teve nenhum acidente, não. Graças a Deus, porque eu falei, meu Deus, como eu vou Sentiu derrotar falta ele? da natureza, não foi É porque isso? quando ele veio, ele é do interior de São Paulo, e quando ele veio morar aqui, a gente casou, ele veio morar aqui, ele falava muito isso. Até hoje ele fala, ele sente muita falta dos cavalos, dos bichos, da montaria. Isso ele sente Eu falta sinto falta também. até hoje. Eu saí há 30 anos de Minas, É, mas ele sente ainda muita sinto falta. a falta da natureza, da coisa mais rural.
Isso é uma coisa que fica É mesmo. mesmo? É. Você é da onde, Ana? Eu sou de Diamantina. Mas tive uma infância de criança, enfim, na fazenda e tal, e isso fica impregnado. E o contato com os bichos e tal, isso é fundamental. Mas eu ainda mantenho até hoje esse contato. Você teve contato com bichos na sua infância? Não, né? Até uns 12, 14 anos, eu ia para uma fazenda perto de Belo Horizonte, que meus avós tinham, e tinha um contato lá com cavalo, com gado. E eu era o que mais curtia, acordar cedinho para tirar leite da vaca, etc. Mas depois virei o carioca, o pegar onda e jogar vôlei de praia, mergulhar, coisas que a gente gosta aqui no Rio, né? E você sabe que... Desculpa. Fica à vontade. Eu estava me lembrando agora, olha as coincidências, né? A gente estava conversando no camarim dessa história do pensar fora da caixa, né? Isso. Que é muito parecida com a história do Monty Roberts e do Nuno Cobra. E hoje, voando para cá, né, de Campinas para cá, eu estava também vendo a história, relembrando a história do Kenneth Cooper, né, que criou o método de Cooper e que na década de 70 foi aplicado para a seleção brasileira, para o treinamento da seleção brasileira e teve aquele sucesso todo estrondoso. E é mais ou menos isso. No início era uma ideia completamente diferente, uma maneira diferente de se pensar. Eu gosto sempre de usar esse exemplo que você está falando do Beethoven. O Beethoven ali em 1810, mais ou menos, era tido como um cara que estava completamente maluco, não servia mais para nada. De repente ele surge falando que tinha feito mais uma sinfonia dele. E aí a sinfonia dele, ele me traz pela primeira vez uma sinfonia com 4 movimentos, onde um movimento acaba sendo a construção do próximo movimento. Pela primeira vez ele introduz a música cantada na música clássica e muda completamente para o período romântico da música clássica. O cara chega, bota todo mundo num teatro para fazer aquilo e mudando todos os paradigmas, pensando fora da caixa. Exatamente. Ele compõe uma sinfonia que em 2000, um pouquinho antes do ano 2000, quando a Sony foi lançar o CD, o CEO da Sony chega para o Ernest von Karajan, o maior maestro da época, e fala assim, olha, eu vou fazer um CD, qual tamanho eu devo fazer o CD? Com que capacidade? Ele fala assim, faça-o do tamanho da 9ª Sinfonia de Beethoven, a sinfonia mais perfeita composta em todos os tempos. Porque o cara teve coragem de quebrar todos os paradigmas e fazer alguma coisa. Se você quer chegar onde ninguém chegou, você tem que fazer o que ninguém fez. Definição de loucura é fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. E mais que isso, né? Esse pensar fora da caixa acaba tendo um impacto muito grande na vida de milhares de pessoas, né? Essas 3 pessoas que a gente está falando, Monty Roberts, o Nuno Cobra, o Cooper, né? Que hoje também tem um centro enorme nos Estados Unidos, em Dallas, influencia a maneira de viver de milhares, né? Dezenas de milhares de pessoas. E isso é muito interessante, né? É isso Fantástico. que o nosso Eduardo quer também, né? É isso. E esse livro... Agora, o Nuno Cobra é fera mesmo? O Nuno é demais. Os dois são demais, cara. O Nuno tem 73 anos, ele faz olha exercícios que um garoto de 25 não faz. Ele não tem uma senhorzinho assim no um cabelo garoto, branco, mas é um isso. garoto. É um garoto. É uma pessoa... Foi a primeira pessoa que, quando foi apresentado pela primeira vez, eu achei a Olha mão. lá, ele fazendo Olha que Ele exercício. deu um lindo. abraço e falou assim, poxa, cara, que cara bacana, que cara bonito. Falei, pô, nunca ninguém me cumprimentou a primeira vez assim, com tanto carinho, cara. Você ainda exerce a economia, as finanças? Exerço. E é legal, O porque que você fez da fazenda que você comprou? tá lá ainda. E o cavalo da internet? O cavalo Pô, tem um capítulo sobre o cavalo da internet que é lindo. A sabia? égua, né? É uma égua, chama Loção da Piabanha. Mas você ainda exerce, Tá lá? então. Chama o quê? Loção da Piabanha, o nome. Loção da Piabanha. Tem nome de... Cavalo de raça tem nome, O Raul sobrenome, tinha né? uma também, Paloma, que ele era apaixonado por ela e ela por ele. Mas sabia que esse lance que você perguntou, Fernando, do trabalho? Eu trabalho numa empresa de investimentos, né? E aí eu tento levar para lá, eu falo, gente, primeiro, Você ainda as tem coisas tempo. do livro. E uma das coisas mais legais que eu tento levar para lá é o seguinte, o Monty Roberts fala o seguinte, eu costumo perguntar para saber como é que está a vida da pessoa, como é que está o trabalho dela, eu falo o seguinte, qual o melhor dia da sua semana? Quando as pessoas respondem que é sexta-feira, tem alguma coisa errada. O meu melhor é segunda, porque eu adoro acordo segunda. para fazer Eu as gosto coisas de que eu segunda gosto. também. E eu tento, na minha empresa, transformar o melhor dia das pessoas que trabalham lá na segunda-feira e que elas ganhem o cliente pela confiança, pelo respeito, pela seriedade, muito mais do que pelo medo, que às vezes a gente vê várias empresas tentando ganhar o cliente, tentando, ó, se você não fizer isso, cuidado, é melhor você vir para cá. Aí você não tem um cara que, tipo assim, confia na sua empresa. Então, eu tento levar isso tudo para mim. Eu tento levar para minha vida de uma forma muito mais ampla, entendeu? Mas eu acho que você gosta mais das palestras, né, do que do mercado financeiro. Eu adoro Nesse as palestras. momento. Eu adoro E as dos palestras. bichos, você quer Eu uma adoro coruja? É uma coruja.
Você se dá com corujas também. Pô, tem com jacaré, com coruja, com... Gente, mano. Olha que ótimo Maravilhoso essa isso. foto da coruja. Uma figuraça, né não? Não é não? O que é Thaís? bonito na vida dele é principalmente esses encontros que são fantásticos, né? Pô, bacana. E a gente tem, e esses encontros tem uma coisa do Alabê de Jerusalém que ele diz que eu sangro os pés no caminho para que a terra me reconheça onde quer que eu esteja. Bonito. E é meio isso, né, de você, a terra ou na verdade, a grande mãe, né, ela acaba nos botando em contato, né, fazendo as conexões com os semelhantes, né, e vai se acontecendo um encontro tribal, né, e daí as coisas vão É uma surgindo. viagem. Muito bonito. Bacana, cara. Legal. Maravilhado Muito com a tua bom, história. muito Legal, bom. cara. Eu vou ter que fazer um intervalo, mas tenho, né? Então vamos. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Fernandinha Rodrigues. Tô aqui, Fernanda estreou com 3 anos, é mole? É mole. Deve ter muitos anos de carreira já, vai aposentar cedo. Fazer 30. Até parece, né? Vai fazer 30 anos Fazer de 30 anos de carreira. carreira. Tem que comemorar muito isso. De carreira? Né? De carreira. É, estreou com 3 anos. Parece Com ter menos 11 de ela 30, fez né, de Vamp, idade. né? Pois é. Parece com que 11 tem eu menos fiz de Vamp. 30 de idade. idade. Obrigada. O que é ótimo, né? Poxa, eu Pra adoro. vida Já me real. incomodou muito, né? Quando eu tinha 17, quando eu fiz 18, que eu era barrada nos lugares, nas boates. Aí me irritava. Mas hoje eu adoro, né? Ainda mais na minha profissão, vida útil, né? É, Tá você vai ótimo. ver que vai adorar por muito tempo, Fernandinha. Não, hoje em dia eu porque adoro. E tá linda. Ai, que A bom. maternidade lhe fez bem, né? Poxa, eu também acho, assim, Tá muito em bonito, todos os hein? sentidos, não só Fisicamente. fisicamente, mas me fez muito bem mesmo. Mas ao coração também. Né? Ah, é tudo, né? A maternidade muda tudo, né? Nossa, o sentido da vida vira outro. É o máximo. Eu tô apaixonada por viver isso. E a minha filha é uma coisa parecidíssima comigo. Então eu me vejo a que beça delícia. nela. Então tá sendo muito legal. É a cidade que ela tá há 2 anos e meio. Ih, já Fala interage, pra caramba, né? e fala igual a mim, faz umas coisas assim, eu me vejo o tempo todo, me dá um nervoso. É uma graça. Que delícia. Muito fofa. Muito bom. E aí voltei a fazer essa peça agora, que eu fiz há 6 anos atrás com o Bruno Mazeu, que é o autor do texto junto com o Cláudio Torres Gonzaga. E foi muito legal ter feito da outra vez, porque, enfim, foi antes da maternidade. Eu era não só uma atriz diferente, mas uma pessoa diferente. Então agora voltar a fazer essa mesma peça é tão especial assim para mim, porque ela tem um outro sentido, sabe? E mudei o parceiro também, né? Que é muito diferente fazer com o Márcio Smelling, que é um excelente comediante, um amigo querido. E 6 anos depois estou fazendo a mesma peça, Muito bom. de uma outra forma. É, de tudo diferente. Tudo né? diferente. A peça só que é a mesma. O texto só que é o mesmo, É, mas a nem a peça pessoa, também a está peça também não é a completamente mesma. diferente. É. Tudo diferente. É. E a peça conta essa história do casal que vai É, passar a o primeiro dia peça dos se namorados no passa- banheiro. É um casal que é casado, mas tá, desde que ele se casou, é o primeiro dia dos namorados, né? E aí eles estão se arrumando para sair para jantar e eles ficam presos dentro do banheiro. Acontece um acidente lá, eles ficam presos. E é muito legal, porque eles são obrigados a conviver sem fuga, né? É. Se enxergar de perto, um ou outro. E acontecem várias situações, eles passam a se conhecer mesmo, né? Que às vezes o dia a dia, a correria da vida, tem coisas que você não enxerga direito no outro. E ali eles são obrigados a conviver e se conhecer. E aí tem uma frase da personagem que se chama Fernanda, que diz assim: todo casal antes de se casar devia ficar trancado no banheiro com o futuro marido. Toda mulher antes de se casar devia ficar trancada. E é verdade, porque eles se enxergam de uma outra maneira, sabe? É uma peça divertidíssima, um texto que eu adoro, me identifico em cena, assim, me identifico no meu casamento, na minha vida também. Todo mundo se identifica, beça os casais, enfim, as mulheres, os homens, todo mundo. E Márcio Smelling também E é o uma Márcio, viagem, né? eu tô apaixonada pelo Márcio. A gente já era muito amigo antes da peça, a gente já convivia muito porque as nossas filhas são amigas. Ele tem gêmeas da mesma idade da Luísa, chamadas Nina e Manu, e elas são muito amiguinhas, nossas filhas. Então a gente já convivia, festas de criança e tal. E aí um dia ele estava fazendo essa peça e falou: quer voltar a fazer a peça comigo? Eu falei: será? 6 anos depois, fazer a mesma peça? Vambora. Nossa, eu tô apaixonada por ele em cena, por ele fora dela. Então é tão legal quando a gente trabalha com alguém que a gosta gente da pessoa, gosta, né? que a gente fica Ótimo. feliz. Tô feliz da vida, estamos fazendo um sucesso lá no Teatro dos Quatro.
que é um teatro que eu adoro também, que recebeu a gente super bem. Aí vamos ficar até o dia 30 de setembro aqui. A gente ia fazer só maio e junho aqui. Aí virou um sucesso louco, estendemos julho. Aí agora estendemos até setembro. Tá muito legal. Depois vocês vão fazer E onde? depois a gente vai em outubro, dia 20, pra São Paulo, pro Bibi Ferreira, que chama. O E aí você teatro. vai levar a Luísa? Ah, vou, né? Ai, não consigo ficar longe dela. Nossa, eu fico longe dela, o coração fica muito apertado. E eu quero curtir muito ela, sabe? Todas as fases, Claro. todos os momentos. Então ela vai como O bom é isso. E ela adora, ela adora. Ela foi no ensaio, ela adora teatro, ela adora ir ao teatro. Toda semana ela pede, me leva no teatro. Ela adora. Que maravilha. Uma graça. Você quer ir no parquinho ou quer ir no teatro? No teatro. Disparado. Legal. Já tá, muito lindo. Tá no sangue, né? Pior que tá. Você gostava desde pequena? Também? Bom, eu nasci, né, praticamente fazendo televisão, mas eu gostava. Vamp, que foi minha primeira novela, né, que eu tinha 10 anos, era uma bagunça, né, porque eram muitas crianças e adolescentes naquele elenco, então era também uma diversão. É. Mas eu levava muito a sério. Eu fiz um clipe do Gonzaguinha quando eu tinha 3 anos, foi meu primeiro trabalho, O Lindo Lago do Amor, do Gonzaguinha. E aí era um clipe, várias crianças cantando e tal, e era de noite, foi gravado à noite. As crianças todas dormiam assim, a minha avó conta que falava, gravando eu. Ligadíssimo. Eu já amava. Igual já, a Luísa. o dom, sabe? Já tava ali o dom. Eu acredito também nisso. Assim. Tem gente que aprende com o tempo e tem gente que já tá ali com aquele dom. Já Eu tá acho que com aquilo. já tava, A Luísa é meio Muito assim. bom. E Raonita vai te ver, então? O também Raoni em tá São em cartaz Paulo, também com uma peça com o Anderson Miller muito legal, chamada Maratona de Nova York. Ah, o Ele falou que Anderson quer vir veio aqui. Vamos chamar o Raul, Raoni, ele falou claro. que eles estão, é uma peça muito incrível, de um italiano Tá lá em chamado São Paulo, Eduardo né? Erba, está em São Paulo. Agora eles terminaram no Cacilda Becker e vão voltar em outubro. Mas uma peça muito legal também. A gente está separado pelo teatro. Mas meu tio diz que nós estamos unidos pelo teatro. É separado também ali em São Paulo, não é tão dramático. Não, e é bom também. Ele passa Vai, o fim de volta. semana, ele volta, a gente tá morrendo de saudade, tem um monte de coisa pra falar. É saudável também pra relação. Claro, vale tudo. Temos um VT, vamos? Ah, temos? Que bom. Temos. O Power Ranger. Das nossas tentativas de fuga, essa foi, sem dúvida, a mais ridícula. Acho que eu sou claustrofóbico. Desde quando? Tô estreando hoje. E se a gente fizesse, assim, alguma coisa pra relaxar? Porra, até parece 5 minutos. Não. 4,57, 4,58, 4,59, 5 agora. E vestida. Mas o que é? Vai querer dizer o quê? Que seu mundo não se moveu? Zé, nem o tapetinho do banheiro se moveu. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vamos. Você tá falando pra deixar pra lá. Pô, eu sim, tô falando pra você deixar pra lá. Tá? Tudo bem. Então se eu deixar pra lá, você não vai poder reclamar depois, certo? Pelo menos a gente tivesse um baralho. Você tá sempre fugindo dos nossos problemas, Zeca. Tem que discutir a tal da relação. Isso deixa pra lá é ótimo, porque ela fala deixa pra lá, mas ela não quer dizer deixa pra lá, entendeu? Não quer. É aquelas mensagens subliminares que nós mulheres... Mas quase toda vez, ou toda vez que a gente fala deixa pra lá, não é verdade. Não é. E ela fica você com acha que eu tô muita acima do raiva. peso, né? Que você acha, não, você não tá. Você acha, pode falar a verdade? Não. Exatamente. Pode falar a tipo verdade. Tá bom, você tá um pouquinho. Valeu, atleta. Você que tá bem, né? Grosso. É Vamos isso. falar a verdade. É isso aí. É bem legal a peça. Sempre isso, muito bom, muito bom. Vamos esperar agora a estreia de Luísa. Nossa, 2 gente. anos e meio, vocês já tá estão quase com pegando 3, tá mãe. quase na Já hora. tá quase na hora. quase. E como é que você pensa Poxa. isso em Ai, não relação sei, a todo ela? mundo me pergunta isso, sabe? Se eu vou deixar.
É aquela coisa, né? Sinceramente, eu gostaria que ela fosse outra coisa. Eu gostaria que ela fosse uma pessoa normal. Eu gostaria que ela fosse economista, eu ia dizer isso, médica, economista. né? Mas tô achando que não vai ter muito jeito. Então, se ela estiver feliz... É isso que importa. Deixa Vamos aí, ver, né? Não tô incentivando, mas também não tô... Não levou pra fazer nenhum teste Não, ainda. não tô incentivando, Então, mas tá também não certo. tô... Sabe? Não vai cortar, né? Vou deixar ela seguir o caminhozinho dela. Tá certo. Eu volto aí daqui a pouquinho pra gente reforçar o teatro e a hora do Teatro dos Quatro. Ana Durães, a gente estava achando que você vinha e você quase veio, depois não veio, agora a exposição vai começar. Vai começar. A exposição E a estava culpa marcada. não era dela, porque estava tudo pronto, né? Estava tudo pronto e o espaço é na Eletrobras Furnas e entrou em greve. A exposição pronta, praticamente montada. A curadora já tinha vindo de São Paulo, tudo certo. Entra em greve uma semana antes de montar, enfim. Agora estamos aí. Bom, agora esqueçamos essa parte, porque agora é a curadoria da Denise. Da Denise Matar, de novo. A gente já trabalha há muitos anos, ela faz curadoria, escreve meus textos. Acho que ela compreende muito meu trabalho e, assim, até o trabalho de televisão, outra coisa além do trabalho meu mesmo, de artes visuais. Ela que me indicou. A Denise é uma parceirona. E aí você está pintando, você está fazendo uma amostra da sua carreira? Eu estou fazendo 30 anos também de carreira, né? Mas só que o momento, 30 anos. anos. Infelizmente não comecei aos 3. Bom, aliás, eu até comecei a pintar aos 5, mas não considero isso profissionalmente, senão eu estaria fazendo quase 50 de carreira. Mas eu realmente comecei a pintar aos 5 anos, aos 10 anos eu já estava vendendo o meu trabalho também. Lá em Diamantina, pintava aqueles casarios, eu achava que era só aquilo que existia. Até que eu entrei numa escola e eu estudei numa escola modernista, que era na cidade de Juscelino Kubitschek. E Oscar Niemeyer tinha feito a obra da escola e tinha um quadro do de Cavalcante, que eu só vinha sabendo que era de Cavalcante, muitos anos depois. E aquilo me impulsionou, enfim. Eu nunca pensei em fazer outra coisa a não ser pintar. Mas assim, já expondo, tem 30 anos, e estou comemorando agora e lançando uma nova fase, assim. Essa aqui? Esse é o trabalho, esse aí é do meu heterônimo, porque assim, eu sou muitas, né? Tem os outros através dos meus olhos. Eu estou fazendo um trabalho de pintura É o que momento Fernando Pessoa. Já Pois eu não quero nem me considerar, não tenho essa pretensão de ser o Fernando Pessoa, mas eu tenho uns personagens que eu pinto, que eu crio. Não só, tem 2 que já foram para televisão, um está no ar agora, que é o Rodinei, que é um grafiteiro da novela Cheios de Charme. Você que faz aqueles grafites? Eu sou Rodinei, um dos bastidores. Tem Lena Moretti, que eu fiz para o Queridos Amigos, que era Débora Bloch, e eu fazia as obras. Tem Ingrid Hermann, que é uma alemã, essa não foi para televisão, mas essa eu pinto, a exuberância brasileira, que ela via, enfim. Leu muito o futuro do Brasil, achava que o Rio de Janeiro era a cidade mais linda do mundo. Eu criei todo um conceito, tem um personagem artístico. E tem Ana Durães mesmo, que eu estou chamando de Mundo das Coisas, que são esses 30 anos de carreira, e eu estou mostrando esse trabalho. A pintura, que é uma pintura que estou retomando várias linguagens, misturo várias técnicas. Esses Essa 2, aqui. esse... Aí isso é uma técnica que eu misturo, tinta a óleo, são pinturas de grandes formatos, o desenho, a pintura, enfim. Grandes, assim, 2 metros? 1,5 metro, 2 metros. E é um trabalho muito elaborado, uma pintura demorada, porque eu descasco. Eu fui muito influenciada para coisa que não presta, eu gosto. Assim, o que está jogado fora. Então, uma parede descascada que eu vejo quando viajo, eu fotografo, me encanta. Eu fiz uma viagem para a Ásia 2 anos atrás, fui para o Vietnã e tal. E aqueles templos maravilhosos, todo mundo fotografando o Buda, não sei o quê, e eu fotografando um pedaço da parede descascada. Uma coisa meio... E isso eu transporto muito para a pintura. E na exposição tem essas obras, né? São 10 pinturas de grandes formatos, a pintura. E embaixo tem um trabalho que eu estou fazendo em Cascão, que eu estou fazendo um retrato que eu chamo de anônimos, que são esses outros aqui. Esse aqui. Esses. Isso é um trabalho que eu uso restos de outdoor e uso a técnica do stencil, que é a técnica que eu adotei para fazer o Rodinei. O trabalho de Rodinei hoje é basicamente feito com essa técnica.
é um recorte e depois isso é transportado, eu faço a colagem em cima com o resto dos mesmos. E o retrato dos anônimos. Esses anônimos, eu estou fazendo 24 anônimos, que são, na verdade, pessoas da televisão, as pessoas que estão trabalhando, colegas de trabalho, pessoas do meu cotidiano, assim. Do meu universo mesmo de convivência. Ele é o Jaime Matarazzo, o Jaiminho, que é um querido, um fofo. E incorporou muito, Tá muito bem. bem essa... E assim, a gente tem uma linguagem legal. Eu gosto da novela e vejo essa novela. E é legal fazer assim, porque você encarar um personagem e criar uma personalidade artística, né? O que ele vai pintar? Isso me encanta muito, assim. O que a pessoa vai fazer? Como é que vai ser a obra dele, né? Aí esse é o Chico César, que é um querido amigo, enfim. Eu chamo todo de anônimos. Esse é o Luiz Henrique, o Zahá, Luiz Henrique Nogueira, que também está na novela. Tá, é e o que é amigo de Chayenne. ótimo. E é o secretário. que vê a novela, né? Secretário de Chayenne. E aí eu Secretário fiz o de Chayenne. retrato, mas eu não Provei. nominei ninguém na exposição, estão todos como anônimos. Ótimo. E eu achei legal essa brincadeira, assim, desse anonimato. E esses anônimos aqui? Esse é um trabalho da novela para o Rodinei, porque assim, ele vira um artista depois de galeria, ele vai virar um artista, ele vai ser Ele descoberto na finalmente Alemanha. vai dar prazer àquela moça, né? Que fez o vídeo pra Berlim. Exatamente. Eu esqueci o nome dela injustamente agora. A personagem é Liara. É. A Liara leva para fora o trabalho deles, da CRIO, etc. E só que é engraçado que ele é um menino de 19 anos, né? Eu tenho 50, tô fazendo, é super divertido fazer esse personagem. Então a gente está fazendo, eu estou já fazendo um pouco o contrário, começando de trás para diante. Eu comecei um pouco de trás para frente. Eu comecei fazendo as obras dele mesmo, assim, que ele vai virar artista em telas. Tem várias telas que vão estar na exposição que seriam trabalhos de Rodinei já maduro, digamos assim. Ele é um artista já estabelecido, porque ele é um menino que nasceu no borralho, né? E tem que vai evoluindo, tecnicamente vai modificando, né? Que você vai crescendo artisticamente. O apaixonado de Tainá Milha. Ah, Tainá Milha, isso, e ela é uma fofa também, assim. E aí é engraçado, porque o autor faz uma concepção, por exemplo, teve uma cena que foi engraçada, porque no texto ele entra para vandalizar uma situação e o público adora. Então eu tenho que criar uma coisa que é um sentido de vandalismo, mas também que tem uma linguagem estética agradável. E é muito desafiador isso, né? É muito legal, estou curtindo muito fazer. Então você fica vivendo várias vidas. É, uma coisa assim como se fossem os outros através dos meus olhos e assim, uma coisa meio bipolar, né? Eu adoro, no meu ateliê eu às vezes separo um pouco, assim. Aqui agora é Ana Durães, eu subo, vou para um canto, lá vou trabalhar um pensamento e tal, e outro é o Rodinei. E é legal. E o trabalho de laboratório também com o ator é muito legal. De ir pra lá, de ficar dentro do ateliê comigo. É o máximo, você é uma atriz que pinta, porque ela interpreta personagens. Na verdade, através da pintura. Eu brinco um pouco dizendo que é uma coisa meio Fátima Toledo, assim, das artes plásticas, né? Eu não atuo, mas eu crio o ator, né? Pela personalidade, eu acho, assim. Dentro do que o autor e o diretor quer, uma coisa que é muito estudada. Para chegar no stencil, por exemplo, né? Conversei muito com a Denise, com o Guga Feijó, que é o diretor de arte. O que a gente vai fazer? Como é que ele vai pintar? Né? Porque o grafite, o trabalho de arte de rua, a street art, é vasta. E aí, assim, eu me baseei muito no Banksy e no Jeff Aerosol, que é um francês e um inglês. Só que eu tinha que transportar para o universo brasileiro. Ele não vai pintar um guarda, né, inglês. E ele... Morando no borralho. Então, eu criei, assim, tem umas tias, umas mulheres de bobs no cabelo, com a mesma técnica do stencil, mas a imagem, né, o universo, o conteúdo... Nacionalizou. Eu abrasileirei um pouco. Muito legal. Muito bom. E a exposição fica até quando, Ana? A exposição abre dia 9 agora, estão todos convidados, e fica até dia 7 de outubro, no Espaço Cultural Eletrobras Furnas. E são 2 andares. Onde e aí Fica onde? é Botafogo, na Rua Real Grandeza. E esqueci o nome. Esquina com a Mena Barreto, não é isso? Exato, obrigada. Ali mesmo. E a exposição, então, vai ter são 3 Ainda lembra recortes. do Rio, A exposição tem 3 recortes. Tem essa instalação, que são esses retratos dos anônimos.
Tem as pinturas mesmo minhas, elaborada, pintura de grandes dimensões, que está no andar de cima. E tem esses personagens projetados. Então, tem todo o processo de criação, como é que eu chego até o resultado final. E todos esses outros, os heterônimos, os trabalhos da Lena vão estar projetados. Todo mundo vai poder ver o que eu já fiz com os outros personagens. Você Todas gosta? as suas pessoas estão lá. Todos vocês. meus eus. Ela gosta de brincar. Você não fez um desfile? Da Mara Mac com café, com uma coisa assim? Fiz. É porque eu gosto de fazer Ela um gosta de monte coisas de diferentes, coisas né? diferentes. E aí eu fiz, com a Bia Lessa me chamou, a gente fez no MAN um trabalho que ficou lindo. Eu fiz um piso todo em serragem, em tons diferentes, e quase que um stencil, porque era um recorte, onde eu imprimi com sal e pó de café. O piso era todos manequins e os modelos iam desfilando e desmanchando. Eu gosto um pouco da coisa efêmera do trabalho. Tanto é que, por exemplo, o stencil é uma técnica que você faz um recorte e você pode reproduzir isso várias vezes. E eu faço e destruo a matriz. Eu inverto um pouco o sentido. Mas fica lá, porque aí você Não cria fica um nem a estado de cota arte. do autor? Não, não faço nem PA. É mesmo? Não, eu faço a obra e fica ali, ela é única. Não tem muita reprodução. Que artista, hein? Que bacana. É Quantas legal. frentes, né? É porque eu Bacanas. acho que o processo é legal. Aí tem um resultado final, tá pronto, aí aquele tá ali. É bom, é bom. Legal. Intervalo de novo, a gente volta já já. A gente volta no clima do Alabê de Jerusalém. Nesse tem a mãe do Judas? Tem. Tem a mãe do Judas, no Alabê de Jerusalém. Ninguém nunca pensa, né, na mãe do Judas. É mesmo, ninguém fala muito dela. O Altair Veloso pensou, achei ótimo isso. Não é? Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. De Alabê de Jerusalém, que é um espetáculo celebração que fala da tolerância e do amor. A primeira montagem foi em 2006 no Canecão, a segunda montagem foi uma forma de concerto, depois foi uma ópera no Municipal, né? Já foi assistida por mais de 15 mil pessoas e agora é um show? Agora é um espetáculo solo. Eu aceitei o desafio. Estou gostando muito porque o Jaime Periardi, que é um grande amigo de longa data, ele que está dirigindo, ele me encorajou e está me ajudando a realizar isso. Pouco diferente de tudo que foi feito, porque o Alabê de Jerusalém, eu já vi aqui várias vezes no teu programa, você tem acompanhado o Alabê já há muito tempo. Mas a Desde história a casa do Zé Maurício Maclini. Exato, pois é. Foi a primeira vez que eu ouvi no trilho. Então, e para quem não sabe, é a história de um africano que viveu há 2000 anos atrás e saiu de sua tribo no reino de Ifé, no antigo Daomé, onde nasce o panteão africano que é conhecido no Brasil, de Oxalá, Xangô, Oxóssi, Iemanjá, Nanã, e aí por diante. E ele vai, com 12 anos de idade, vai em direção ao norte da África, vai desenvolvendo toda a medicina que ele conheceu ainda na tribo, pela avó dele, que era a medicina das ervas, dos cânticos sagrados, né, de toda a liturgia terapêutica mesmo do Ifé. Ele então aprende a medicina dos homens do deserto, né, no Níger. Por fim, ele, quando tem 22 anos de idade, ele chega no Egito. Lá ele aprende os segredos de mumificação. Depois, na Núbia, ele encontra um centurião ferido em batalha, ele cura esse centurião. O centurião o convida a ir para Roma, ele vai para Roma. Lá ele se torna médico das tropas romanas. E quando Pôncio Pilatos é designado governador da Judéia, ele vai para a Judéia com Pôncio Pilatos. E em Cesareia se apaixona por uma judia da comunidade essênia, o grande amor da vida dele. Essa mulher é prima de Maria Madalena, e ele então conhece Jesus Cristo e acompanha Jesus até os seus últimos dias. Depois da morte de Jesus, ele volta para Galiléia e vai viver perto da água, porque ele gosta da água grande, né? E ali depois a mulher dele morre e ele vai para o deserto da Judéia, onde ele escreve as suas memórias, escreve a sua história. Hoje, 2000 anos depois, mais de 2000 anos, ele volta com saudade do planeta para contar a sua saga, contar a sua história, contar as coisas que ele viveu, as coisas que ele viu.
E na ópera, então disso aí, quer dizer, a ópera foi a primeira coisa que eu escrevi. Depois, então, é que eu escrevi o livro, né? Na verdade, eu não teria como fazer se fosse o contrário, né? Porque a partir da ópera, que é a história dele só em Israel, o período a partir do momento que ele chega em Israel, e o livro não, tem a história dele desde o tempo desde a tribo, né? Em Fé. E esse musical hoje, então, que a gente está fazendo, é contando a sua história desde o início, desde o menino, desde o seu tempo de menino, até o final da sua vida em Israel. E a saudade que ele sente do planeta, né? A saudade que ele tem aqui. Tem encontros assim bonitos, que é o encontro dele como espírito, hoje, encontrando com a mulher dele, a Judite, e ele lembra das sensações todas, né? E ele percebe que elas todas estão ainda presentes, né? Todos os sentidos, né? Sabe? Tudo continua no espírito dele. É como se estivesse encontrando ela há 2000 anos atrás, né? É meio como se essas coisas, né, nos acompanham para sempre, né? Sabe? A gente vive uma vida aqui, quando parte, continua. É só uma continuação, né? Uma continuidade leva todas as coisas, todas as sensações e tudo. Assim que o Alabê de Jerusalém crê. E ele tem um amor profundo pelo planeta, né? E ele vem hoje falar dessa relação. Ele vem exatamente para matar a saudade dos melhores momentos desses 2000 anos dele, que foi a relação com o planeta. Nesse DVD canta Bibi, Ruth, Ivan Lins, Fafá. Alcione, É Margarete aqui, Margarete Menezes. Elba, Leni Andrade, querida. Leni, queridíssima. Alcione. Lucinha Lins. É uma festa, né? São 42 pessoas. A gente gravou isso com orquestra. Isso foi um desafio, um grande desafio na minha vida, porque isso vem me acompanhando já há agora já uns 30 anos que eu sonho com esse trabalho, a história do Alabê de Jerusalém. Então eu vim realizando isso, dava tréguas assim de 4, 5 anos, 2 anos e tal, e de 2000 para cá eu resolvi terminar esse trabalho. Então eu comecei a fazer as viagens para ter um contato geográfico, né, com a geografia de cada lugar que o Alabê passou. Fui para Israel, fiquei lá por 2 meses, né, olhando aquelas coisas todas. Depois fui para a Nigéria e, por fim, foi acontecendo. E o grande barato, você estava falando desses encontros, foram os encontros que eu tive nessa caminhada. Eu fui para Israel para poder ter essa relação mesmo com a geografia. Lá eu encontrei com uma mulher, uma judia mexicana, né? E ela ficou muito minha amiga e ela compreendeu exatamente, né, as minhas necessidades, porque ela, mexicana, com toda aquela carga, né, asteca na alma, foi criada no México. Ela falou para mim, a primeira coisa que ela disse, assim, eu sei muito bem o que você está querendo, como um africano viveu aqui nesse lugar, quer dizer, onde você tem um Deus único, culto do Deus único, um africano, sabe, com o céu cheio de deuses, cheio de estrelas, como é que foi o contato dele com isso aqui? Eu vou te ajudar. E acabou ela me levando a lugares que seguramente eu não iria. Encontrei também um judeu que é mestre da Universidade de Porto Alegre, mestre de genética. Que sujeito! Parecia que eu tinha ido lá em Jerusalém para encontrar com ele, sabe? Ele me ajudou muito e ele andava comigo nas ruas da velha Jerusalém e falava, Altair, fica um pouquinho aqui. Essa pedra aqui está aqui uns 3.000 anos, ela tem muito para te falar. Toca nela, encosta nela. De noite ele falava, olha para esse céu aqui, essas estrelas assistiram tudo, né? Elas vão te dizer coisas. Tal. Eu fazia exatamente o que ele me orientava e seguramente aquilo tudo ali foi extremamente para mim importante, sabe? Ali acho que eu fiz boas conexões, né, que me ajudaram a levar o Alabê de Jerusalém em diante. E aí, e você vê como é que são as coisas. Quer dizer, minha filha hoje é cineasta, por conta do Alabê de Jerusalém. Porque durante as gravações todas, ela foi fazendo todas as filmagens. Quem fez o DVD foi ela. A máscara, símbolo do Alabê de Jerusalém, é o meu filho, que é designer, sabe? Hoje ele trabalha na televisão de Angola, acabou se apaixonando cada vez mais por África, virou um africano. Acho que eu estou devolvendo para as minhas origens. E ele mora lá e ele que criou essa máscara, né? Ele que criou esses símbolos.
O Ébano, que é um filho mais novo também, ele que cuida do site do Olabê de Jerusalém. O Olabê virou assim, meio que fosse, como se fosse um ancestral, né? Alguém da família. Foi incorporada à Aí família. ficou. Ele me deu um livro de presente, eu escrevi um livro, né, sobre a história dele. E há muito por escrever ainda, né? Agora reescrevi algumas coisas para fazer as canções para esse monólogo, né? E você conta a história? Como é que Conta é o um pouco da espetáculo? história dele. Eu vou ver se eu vou cantar uma coisa aqui que é quando ele começa a história. Quando saí de minha tribo, tinha apenas 12 anos e rumo ao desconhecido. Meu espírito cigano fez sangrar meus pés na terra, para que ela assim soubesse meu nome e meus desejos. Onde quer que eu estivesse, Zambirê teria tristeza se não visse ir adiante o que a ele é semelhante, posto em sua obra-prima. Eu vi Zambi operante na cidade das colinas, no Egito e no gigante da árida Palestina. Tenho aqui do meu lado um pouco de terra africana e um frasco de alabastro com raro perfume do Egito. Uma pedra de sal da mãe d'água do Mediterrâneo e dando o Império de Roma um duro granito. As guias de Oxum de Xangô que trago no peito banharam-se nas águas do Nilo e do Jordão. No mar da Galileia ouviram meus tambores, testemunharam as dores e as trevas da crucificação de um jovem com a mais plena iluminância, que de Zambi por herança possuía a nobreza do cristal. Jovem cravejado em diamantes da dignidade espiritual. Templos de todas as terras, templos de todos os mares, templos de todos os montes, de todos os vales, guardam os aposentos do maior dos avatares, Jesus, o mais belo monumento erguido a todos os altares. Sou do solo africano, eu sou um filho de Zambi. Vejo cada ser humano como irmão de sangue. Por ordem do nosso Pai, amigo, eu venho de longe para lhe trazer um abraço dos homens pele de bronze. Muito bom. Muito bom, parabéns. Obrigado, Boca. Titubeei Intervalos. ainda um pouquinho porque a música é fresquinha. Novinha. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Lembrando que a gente conversou aqui com o Eduardo Moreira por conta do livro Encantadores de Vidas. E ele encantou mesmo. Tem gente aqui no Twitter, Murilo Rosa não vai gostar nada. Porque tem uma moça dizendo que o Eduardo é muito mais bonito que o Murilo é bonitão, aliás, é um irmãozão, cara. Mas elas ficaram encantadas com você. O Eduardo é mais bonito que o Murilo. Ai, estou encantada com o Eduardo, por ele. Com certeza vou ler o livro. Então, assim, estou apaixonada pelo Eduardo Moreira. Tá um escândalo. Olha só. Tocou fundo, né? Posso no falar uma coisa coração das engraçada em relação moças. a isso? Hein? Tem uma coisa que eu escrevo no livro, eu tô longe de ser um décimo bonito que o Murilão, que é um cara bonito, um cara bacana, que faça uma coisa boa. Mas eu escrevo uma coisa no livro que é o seguinte: ser feliz é muito sedutor. E ser feliz é mais sedutor do que ser bonito, ser rico e ser famoso. Sabe por quê? Porque quando você está do lado de alguém que é bonito, rico ou famoso, isso não te torna nem bonito, nem rico, nem famoso. Mas quando você está do lado de alguém feliz, isso te torna feliz. Então, eu acho que, isso que me fez me seduzir pelo Monte Roberts, pelo Nuno Cobra, porque estar ao lado deles me deixava muito feliz.
Então, acho que esse é o grande poder da sedução, de trazer as pessoas junto para você ser feliz. E teve uma coisa que o livro é dedicado ao filho, que chama Francisco. Já tem uma menina agora, né? Isso, Catarina. Catarina. O Francisco tem 2 anos e meio, Isso. Catarina 10 meses. E o nome dele é homenagem ao santo protetor dos animais. Achei bacana também. E tem uma foto de você com a bengala e ele, que ele tá todo encantado, bebezinho, assim, ele não tinha nem um ano, tinha né? 9 meses, eu acho, 10 meses. Muito bonitinho ele, parabéns. Nossa Fernanda, que é uma gracinha linda, com uma pele de pêssego, que essa pele é um escândalo, né? É mesmo. Linda ela. Então, Tem uma filha linda, um marido lindo, e tá fazendo a peça com o Márcio Smelling. Enfim, nós, no Teatro dos Quatro, sexta e sábado às 9 e domingo às 8. Estamos lá, esperamos vocês todos lá, vocês aqui também. Iremos com certeza. Adorei, esse Vamos programa foi... nos divertir, foi bom, né? Nossa, Adorei também. só gente incrível. Adorei também. Adorei. Doutor Zucoloto, eu tô aqui, nós todos, na torcida. Do chip. Do chip. Na Pelo torcida do chip chip. e para o chip. Eu também. Não é? Porque falamos de um chip que serve para leishmaniose, para Chagas. doença de Chagas, doenças em breve genéticas. para malária e para dengue. É. Não é? Vamos torcer para Essa é a dar ideia. tudo certo. Vamos torcer. Né? E ser disponibilizado aí. pra É uma todo parte do mundo. trabalho que não depende E fora tanto. que ainda pode também servir para pressão. Como é que chama? Para Alta detecção de precoce da pressão arterial. hipertensão, Hipertensão. a gente aposta muito nessa parte também. E vamos esperar, né? Há uma parte depois da ciência estabelecida ali, tem uma parte de transferência de tecnologia, aí entra realmente empresas, o mercado, e a gente espera que tudo dê certo em breve. Para o bem de todos. Para o né? bem de todos. Essa é a ideia, né? Tomara. A De ideia todo é muito cientista, boa. eu imagino, né? Essa Muito é bom. a intenção. É verdade. Deve ser Sem ideia de todo dúvida. cientista. Eu acho que sim. Ana Durães, então estamos lá na galeria da Espero na Eletrobras Eletrobras Furnas, em Espero, Botafogo. espero todos a partir de 9 até 7 de outubro. Então tem bastante De tempo. 9 de agosto a 7 A de outubro. 7 de outubro. Exposição Viaja. Pois é, tem exposições que são itinerantes. A minha última grande exposição foi itinerante. Aí eu levei para o MAN de Salvador, Palácio das Artes de Belo Horizonte, foi para Berlim, Paris, rodei bastante. Essa eu espero também, que Nós a gente também. caminhe. E a Ana que faz aqueles Grafites? grafites do Rodinei. Que agora vai, a menina chegou Gente, ontem de agora eu vou Berlim. ver a novela. Eu também. Pois Só é, ver o vou que eu vou pensar nisso. fazer. A Tainá, que hoje o personagem agora eu Tainá esqueci. Miller. Não, a Tainá eu pensei, Miller, mas o personagem é Liara. ela é irmã da doutora, né? É. Da advogada, tal, mãe daquele menino. E ela está levado. levando o Rodinei e Pra a Berlim. turma, não é só o Rodinei e a crew. Para Berlim. Para Berlim, vamos ver. O Marchand Bolsa teve um capítulo que dizia que ele ia ganhar todas as páginas dos jornais, porque depois de Basquiat nada melhor. Eu fico um pouco orgulhosa da tomara que eu também ganhe todas as Com páginas. certeza. Ah, meu Deus. O nosso Alameda de Jerusalém. Então, a gente estreia, tá, hoje no estreou. Dia 7. Dia agora, 7, no teatro lá terça-feira. perto do teu. Eu vi né? aqui no Clara Nunes, No Clara né? Nunes. É, vizinho. Terças e quartas. Nós vamos ficar até no dia 26 de setembro. Com E a direção você- do Jaime Periardi, do querido Jaime. Se você me permite, eu vou agradecer a Unimed, porque a Unimed ajudou para que a gente pudesse realizar. A Porção Mágica também, que está sempre apoiando o Alameda de Jerusalém. Tá Uma certo. gente muito E especial. você continua compondo para as cantoras? Sim, agora menos, né? Porque essa dedicação à Alameda, à literatura, acabei de escrever um terceiro livro, então essas coisas... As vão- cantoras ficaram meio... Mas eu, tipo, sempre, Alcione, que é a querida Leni Andrade, sabe? Esses aí, quando me pedem canções, eu tenho o maior prazer de sentar para Tá certo. Então, agradecendo a vocês por terem vindo, muito Prazer. obrigada. Muito obrigado a Vocês por estarem nos assistindo. Boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, o som do nosso Altair Veloso. Um prazer. Maria cheia de raça, não teve de graça o que receber. Quando alguém é um rio que gera um oceano, não há nenhum tirano que arranque o que é seu. Um ventre, quando se transforma em um santuário, é revolucionário a
saber porquê. Tem que ter a luz da humildade, cumplicidade, amor e revelia. Ninguém se torna mãe da cristandade sem a santa ousadia. Olhos que velaram pelo sono de Adonai, clareai um mundo, mãe, iluminai. Cada vez que um de nós se vir tentado pela insana covardia, divina mãe, estrela luminosa que perpetua